Olá, tudo bem? Professor Leanderson, mais uma vez aqui com vocês, para a gente dar seguimento às nossas videoaulas, certo? Conteúdo já trabalhado, certo? Conteúdo já finalizado, então fica hoje um retorno, certo? Nós vamos fazer uma revisão do conteúdo da unidade 4, tá bom? Do continente asiático, relacionado aos aspectos econômicos e às tensões e conflitos existentes naquele supercontinente. Então, peguem o material de vocês e vamos acompanhar essa revisão. Vamos lá? Bem, nós vamos falar um pouco, a princípio, das atividades econômicas existentes, certo? No continente asiático, onde nós podemos destacar a pluralidade, bem como as características sociais são extremamente diferenciadas, nós também podemos fazer esta mesma associação às características econômicas desse supercontinente. Nós vamos ver no decorrer dessa revisão que nós vamos perceber países, certo? Com atividades e compreensões econômicas bem diferentes. Tá bom? Vamos começar falando, certo, novamente, do Estado de Israel, né? Do país Israel, certo? Onde existe um destaque na superação das adversidades climáticas, pois, para quem não lembra, Israel, certo, se encontra em uma região árida do continente asiático. Mesmo com toda essa dificuldade, eles não se contiveram, né? E através da tecnologia eles conseguiram o quê? Desenvolver técnicas, certo? Onde as atividades agrícolas podem ser bem utilizadas, certo? A tecnologia, então, é o grande destaque, como o aprimoramento da irrigação por gotejamento e a própria dessalinização da água do mar e o reaproveitamento da mesma. Tá bom? Então, Israel é um caso bem diferenciado dentro do continente asiático. Além desse destaque que a gente vem comentando, certo? A produção industrial israelense também é extremamente significativa, certo? Nós temos cidades bem importantes com a produção de alimentos, equipamentos e armamentos. Um outro destaque que vale muito ser citado é a China, né? A China se destaca no cenário mundial devido à sua população, sua área e, atualmente, por sua economia. A China é conhecida como o grande dragão do desenvolvimento econômico, certo? Pois ela vem alcançando elevado crescimento nos últimos anos, chegando até rivalizar e preocupar, certo? Economicamente com os Estados Unidos, tá bom? Então a China ela vem utilizando as zonas econômicas especiais, que são cidades portuárias, que estão adaptadas a receber influência do capital internacional. Então as zonas econômicas especiais, conhecidas como ZEEs, certo? São áreas chinesas, são estados da China que estão prontos, estão aptos a receber esses investimentos financeiros voltados ao capital, certo? Então, por isso, a China é um caso à parte. Setor industrial, produção agropecuária, entre outros, certo? São os grandes destaques econômicos dentro deste super país que é a China. Outro ponto a ser destacado é a questão da Índia, certo? A Índia é um país que faz parte de um grupo de emergentes, certo? Mais seleta ainda quando a gente fala do BRICS, que é um grupo formado, certo, por 5 países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são as grandes lideranças desse novo modelo econômico, né? São os países que estão em crescimento, resultado dos últimos anos, até mesmo da última década, das 2 últimas décadas, e, certo, é feita ali
uma associação, meio que um bloco ou o início de um bloco econômico, onde esses países eles trocam investimento, trocam informações e tem um auxílio entre eles. Então a Índia faz parte, a Índia hoje, certo, se destaca pela sua população também, pela grandiosidade do seu território e sobretudo sobre a sua capacidade, certo, de melhoramento econômico. Destaques, certo, na Índia, áreas têxteis, informática, indústria alimentícia, certo? Satélites, produção de softwares, tudo isso, certo? É extremamente importante dentro deste país. Sobretudo, nós também devemos salientar, né, conversar e apresentar as possibilidades de investimentos nesse país, né? Pois tem uma mão de obra muito barata, uma das mais baratas, certo? Então é muito bom, vamos dizer assim, entre aspas, para grandes empresários investir neste país, pois a produção paga, ela é bem barata. Já o Japão, como nós sabemos, é considerado o país mais tecnológico e industrializado do continente, certo? Alguns aí dizem que o Japão está vivendo, certo, 20 anos na frente do que outros países, pois a sua capacidade tecnológica é extremamente avançada comparada, certo, à nossa realidade. Por conta disso, certo, se torna importante, se torna uma referência, certo, também econômica nos últimos anos. Destaque, né? O Japão conseguiu se reestruturar depois da Segunda Guerra Mundial, mesmo sendo destruído, certo, pelas bombas atômicas, fazendo o seu milagre japonês a partir da década de 40 e alcançando esse milagre no final da década de 70, chegando ali a desenvolver tecnologia de ponta, uma indústria precisa, que é resultado de uma super educação da sua população. Ok? Aí nós vamos para Coreia do Sul. Coreia do Sul bem falado atualmente, certo? A Coreia do Sul bem falado atualmente. Só um instantinho. Pronto. Coreia do Sul apresenta uma ótima qualidade de vida para a sua população, pois sua economia é diversificada e competitiva no mercado internacional. Então ela é bem falada atualmente, né? Ela ganha destaque, certo? Até mesmo de forma cultural, pela música, certo? Pelas suas produções cinematográficas e também, certo, industrial. Então, a Coreia do Sul, ela meio que pega o exemplo japonês ali no Sudeste Asiático, beleza? E a partir daí desenvolve, certo, significativas melhorias nos setores da economia, certo? E também socialmente. Junto com a Coreia do Sul, certo? Singapura, Taiwan e Hong Kong, nós podemos perceber também, certo, a formação de um grupo de países denominados tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, certo, são países que alcançaram um destaque econômico nas últimas décadas, sendo, certo, sendo qualificados, né, com essa nomenclatura devido à força e à velocidade, certo, em que eles alcançaram esse desenvolvimento, tá bom? Então, nós temos as nossas atividades, certo, que já foram vistas nas nossas aulas ao vivo e chamo vocês, certo, agora para que vocês possam, certo, realizar a atividade que está disponível, certo, no portal SAI, certo? Espero que todos vocês tenham realizado a atividade do formulário, certo? Google Formulário. E fico aqui, um grande abraço, certo? E até a próxima aula.